Talvez isso só aconteça comigo, mas quando eu penso em diretores de cinema jovens que vieram do YouTube, eu sempre imagino que seus filmes vão seguir uma estética meio hiperativa, né? Acostumada a buscar o engajamento de um jeito intenso e frenético, emulando esse ambiente da rede social que compete cada vez mais pela nossa atenção. Eu sei que isso é uma noção pré-concebida, meio boba, ainda mais vinda de alguém que trabalha no YouTube e sabe que existem formatos de todo tipo aqui, mas ainda assim eu não deixo de curtir a forma como os irmãos Danny e Michael Philippou se seguram nesse seu segundo filme, construindo a narrativa com bastante paciência e evitando boa parte dos estímulos rápidos e fáceis que poderiam aproximar o filme dessa minha imagem estereotipada de cineastas e youtubers. Não que o seu filme anterior já não fizesse isso. O Fale Comigo, permanece um ótimo filme de terror recente, mas que ainda trabalhava dentro de uma certa lógica de clichês e convenções de gênero, fazendo isso muito bem, inclusive, se divertindo bastante nesse processo. Um pouco diferente desse Faça Ela Voltar, que eu achei bem mais letárgico e gradualmente incômodo. Mas para mim isso representa um bom segundo passo na direção de algo semelhante ao que eu senti que foi feito em A Hora do Mal, por exemplo. Em ambos os casos, me parece que a intenção principal era a de contar uma história em primeiro lugar e depois se preocupar em inserir elementos mais convencionais de terror nessa história. Entre nós, eu ainda prefiro A Hora do Mal, mas no caso de Faça Ela Voltar, eu achei que esses elementos assustadores estão bem integrados na trama também, sem se destacarem acima dela, o que também não seria um problema. Terror direto e terror descomplicado é maravilhoso, mas nesse filme eu acho que é bastante óbvio que a prioridade é a história, sobre o luto como algo impossível de se escapar, como algo que pesa sobre a gente, como se fosse uma chuva grossa, interminável, que vai encharcando cada aspecto da nossa vida, tornando as nossas roupas pesadas e nos afogando num ciclo interminável de tentativas de recuperar aquilo que não volta mais. E não é à toa, então, que o filme utiliza a água como um elemento predominante dessa temática. Desde a água do chuveiro, que faz um barulho alto o suficiente para esconder os abusos de um familiar, até a água da piscina, que sobe sem parar, como se fosse a angústia cada vez maior da pessoa enlutada que não consegue seguir em frente. Aliás, é nessa piscina que a Laura, a personagem da Sally Hawkins, vai tentar recriar uma situação específica de trauma, num exemplo de como o luto faz a gente ficar revivendo o mesmo evento, sem conseguir sair desse ciclo de repetição mental. O que me faz pensar em outro elemento que o filme utiliza bastante, que é o círculo, simbolizando esse loop infinito que vai permanecer dando voltas em si mesmo, a não ser que algo seja feito. Até a câmera se entrega a isso, quando executa movimentos de tilt que simulam essa curvatura de um círculo, expressando na linguagem parte da sua temática. E eu entendo que esse tipo de coisa pode ser mais empolgante para iniciantes do que veteranos do cinema, Tem todo um pensamento de que cineastas seguros, experientes, não precisam dessas invencionices para se garantir. Mas eu confesso que eu gosto. Eu gosto de ver pessoas jovens dirigindo filmes com vontade de articular essas ideias visualmente, de brincar com a forma, de amarrar o conteúdo à narrativa e por aí em diante. Ainda mais quando o resultado não se prende só a isso, conseguindo também contar uma boa história, fazer a gente se importar com os personagens e se interessar pelo que acontece nas cenas. E foi exatamente isso que rolou comigo, Principalmente se tratando da Sally Hawkins, que constrói uma figura bastante intrigante e capaz de ser repulsiva e atraente ao mesmo tempo, no sentido de a gente se interessar pelo que está por trás da sua postura excessivamente amigável e claramente desequilibrada. Tipo, eu adoro que a casa dela é completamente cheia de tralhas e entulho pra tudo que é lado, entregando um lado meio acumulador da Laura, que também representa bem a sua incapacidade de se desapegar das coisas, juntando esse excesso de bagagem de um jeito tão mal organizado na sua casa quanto bagunçado na sua mente também. Mas eu gostei também do Andy, interpretado pelo Billy Barrett, que é um personagem vulnerável e por quem eu torci bastante, tanto para que ele vencesse os seus demônios passados, quanto para que ele conseguisse consolidar esse cuidado muito bonito que ele tem com a sua irmã adotiva, a Piper, interpretada pela Sora Wong. A Piper eu já acho meio subdesenvolvida, e talvez ingênua demais em alguns momentos, num papel que no roteiro pelo menos é mais fraco, mas que ganha força suficiente pela atuação da Sora, que realmente eleva a personagem para que a coisa toda funcione.
Mas fora essa parte da atuação, eu gosto que o filme se esforce para criar uma pequena e original lore ao redor dos eventos macabros da vez, né? Sem precisar explicar essa situação com diálogos expositivos e didáticos demais. Existe algo rolando aqui, mas esse algo é sugerido apenas o suficiente para que a gente entenda a mecânica dessa situação, com o filme guardando alguns mistérios que podem permanecer nos atormentando fora da trama principal. Inclusive se utilizando de um lado bem sinistro da Deep Web, né? Onde coisas ocultas vão sendo compartilhadas clandestinamente e se infiltram no imaginário de pessoas solitárias e suscetíveis, incluindo aí um aceno que eu achei bem divertido aos tutoriais em vídeo do YouTube, onde a gente pode aprender praticamente tudo que existe para se aprender, só que aqui em Faça Ela Voltar, essa ideia se apresenta de um jeito bastante sinistro e que eu achei muito intrigante. E também sendo algo diferente do que a gente costuma ver em filmes de terror mais genéricos, né, que só reciclam conceitos já estabelecidos, e aqui eu curti que os caras criaram algo diferente para nos assustar, né? Algo muitas vezes grotesco, que não tem medo do gore e da aflição, né, quando o filme traz cenas surpreendentemente autofágicas, digamos assim. Eu quero só mencionar mais alguns detalhes e daí para isso ficou o aviso de spoilers. Caso você não tenha visto o filme, assiste lá e depois volta pra cá. Caramba, eu fiquei mal que a Laura consegue matar o Andy, né? Depois de ele perceber tudo de sinistro que estava rolando naquela casa sobre esse ritual bizarro de transferência da alma de uma pessoa morta pro corpo de outra via um agente intermediário dos infernos. Mas, sei lá, já tem um tempo que alguns filmes de terror têm evitado matar personagens protagonistas, como é o caso do Andy, e quando isso aconteceu aqui, eu temi que o pior fosse acontecer também com a Piper, e, na verdade, eu até queria ver isso rolar, né? Só para descobrir o quão desconcertante seria essa visão de uma pessoa ressurgindo no corpo de outra. Mas o filme evita isso, talvez no movimento de mostrar para Laura que realmente não existe solução milagrosa para o luto dela, né? Ela precisa simplesmente lidar com isso e como ela não consegue, o final acaba sendo do jeito mais melancólico e pessimista possível para ela. Mesmo que a Piper consiga escapar e até ouça o som de um avião partindo quando ela escuta as últimas palavras do seu irmão no telefone, né? Numa analogia bem bonita, essa da partida de pessoas que a gente ama simbolizada no avião lá longe, bem em cima da gente, seguindo rumo a um destino que a gente não conhece. Mas enfim, mesmo que exista essa conclusão suficientemente reconfortante para Piper, a Laura não tem o mesmo final, já que ela não aguenta a dor da perda e tira sua própria vida boiando junto do corpo da sua filha na piscina. Eu gosto que não existe uma sacadinha nesse final, não tem uma reviravolta, e os diretores inclusive disseram que mudaram o que seria um desfecho mais voltado para o terror para esse que é mais melancólico, por conta da perda de um amigo deles durante a produção, né, que é homenageado no final do filme. No geral, eu achei que Faça Ela Voltar soube trabalhar esses elementos bem, criando um clima intrigante, entregando cenas suficientemente grotescas, não tendo medo de ceifar a vida de um dos protagonistas e abraçando a natureza complexa da antagonista que falha em conseguir emergir desse luto tão paralisante, né? Porque isso nem sempre é fácil de se fazer, na verdade pode ser algo bem difícil mesmo. Não é o melhor filme de terror do ano, na verdade só dá pra começar a pensar nisso depois que o ano acaba, mas eu acho que é mais um ótimo filme recente desse gênero que só comprova, né, o potencial eternamente renovável do terror como algo relevante, interessante, aprofundado. Assim como o potencial promissor dos irmãos Philippou, que vem se consolidando como boas novas vozes desse tipo de cinema, né? Eles dominam bem a forma, eles sabem equilibrar isso com conteúdo, eles preservam a localização australiana das suas histórias, né? O que é algo bacana, porque foge daquele lugar comum dos Estados Unidos, e trabalham bem um elenco com a Sally Hawkins criando mais uma figura fascinante do terror em 2025. Que também tem a mania de cortar uma mecha de cabelo de outra pessoa sem que ela saiba, né? Assim como a tia Gladys de A Hora do Mal. Já dá pra formar um clube, mas não um universo cinematográfico, pelo amor dos céus.